Tá aqui. Tá ótimo. Continue. Janine, Tá. tá ótimo. Janine, olha, primeiramente eu quero te dar boas-vindas e te dizer que é um prazer muito grande conhecer você. Conheço você através da sua voz já, né? Mensagens trocadas. E te agradecemos muito pela sua disposição, pelo seu trabalho, pelo seu coração amigo. Nós, com certeza, nós pedimos muito a Deus, aos seus protetores, a Jesus, né, que nos abençoe neste dia para nós e noite para você, que a nossa reunião, o nosso encontro seja assim de muita paz, de muita alegria, de muita tranquilidade, sabe? Onde nós possamos fazer essa troca realmente de experiência e que, com certeza, a sua presença no nosso grupo, no nosso coração, vai ser muito útil, vai ser muito esclarecedor para nós, vai ser concreto, sabe? Então, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, eu te abraço com muito carinho e te agradeço muito mesmo, te agradeço muito, com muito amor, por você ter essa abertura para nós. Ah, eu acredito que nós devemos fazer a prece inicial primeiro, né? É, Aí depois eu volto. Vamos lá, tá, então vamos fazer a prece. por favor. Isso. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Buscamo-nos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. E a lágrima da redenção constitui em adubo generoso a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece, e a lágrima desespera, sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustendo-se-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Então, Jesus, agradecemos também deste lado de cá, do nosso coração, ou do mesmo lado, porque não existem lados, existia uma coisa só, um lugar só, que é este momento agora, e que o Senhor possa estar conosco
nos nossos mais sinceros desejos de colaborar e que esses amigos possam também estar intuídos, amparados, para que a gente possa entender a tua palavra que vem do céu através desse espírito amigo, André Luiz. Então, Senhor, para que a noite, para que este momento breve das nossas vidas seja iluminado, se conosco. Que assim seja. Que assim seja. Que alegria, Janine. Eu preciso anotar um lembrete. Ok. Deixa eu fazer uma introdução de você, como você Isso. enviou para nós, para que a gente realmente possa aproximar um tanto mais da sua alma e do seu coração. Olha, nós temos aqui, primeiro, em nome das meninas, em nome do grupo, né? Eu espero que realmente seja muito útil para todos nós. A Giannine Almeida Lopes, formada em psicologia pela Universidade Católica de Pelotas em 1999, especializada em psicoterapia de orientação psicanalítica pela Sociedade Científica Sigmund Freud, em 2004. Atua na sua clínica particular há 21 anos. Casada, mãe de 3 filhos, vó de 2 netinhas, trabalhadora do Lar Fabiana de Cristo, secretária da Associação Médica de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Bem-vinda, minha irmã. Olha, eu vou passar um pouquinho do pensamento que expressa a nossa intenção. Eu fiz eu tenho dificuldade assim de expressar de forma imediata e organizada, então eu anotei. Eu vou fazer de forma leitura para você entender realmente o que é que nós estamos buscando. É mais ou menos assim. Nós percebemos que faz-se necessário formas de desenvolver percepção, a ideia de como nós captamos as coisas, desenvolver a percepção e a ideia de como captamos as coisas, como aprendemos, como percebemos o mundo. Isto é, os 2 mundos, né? O material e o espiritual. E, particularmente, da questão que a psique pode produzir, ou da vida que ela pode abrir, a psique pode abrir para o nosso intelecto que se manifeste. Ou seja, como é que a gente entende as coisas, afinal de contas? Como entendemos o mundo? Será que o entendemos? Fica as questões. E o quanto entendemos? Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples essa pequena introdução que eu quero fazer para você. Uma história para algumas pessoas com nível X de sabedoria é simbólica e fala de uma espiritualidade muito elevada. Para outras pessoas com nível menor de sabedoria, essa mesma história é moral e fala de uma realidade bem mais simples e último, do mesmo jeito. A mesma história. Enfim, imagina você... eu vou citar a Branca de Neve, o conto A Branca de Neve, que é um conto de fadas. Imagine você que tem imagine você que tem um conhecimento simbólico um pouco mais profundo. Você pode desconfiar que aquela princesa não tinha cabelos negros e a pele branca como mármore e os lábios vermelhos como sangue à toa. Porque isso é obra em negro, obra em branco, obra em vermelho, da alquimia. Ou seja, da alquimia medieval. É negreto, rubeto, albeto.
são as fases da consciência humana. A Branca de Neve está falando do despertar da alma humana. Aí eu anotei da prece as sementes de sabedoria. Então, o nosso pensamento é como nós desenvolvermos essa percepção maior e não ficar só na superficialidade dos ensinos que os espíritos estão trazendo. Eles trazem de uma forma simples, contando experiências, fatos, claro, mas que na essência o écter do ensinamento é muito maior do que nós imaginamos. Então, a questão nossa é como adentrar e não ficar somente na superficialidade. Você não precisa responder. A partir desse momento, é com você, minha irmã. Fique à vontade. Obrigada, obrigado, Paulo. Muito obrigada pelo convite, não é? E, então vamos entrar no assunto porque a gente vai respondendo. Com certeza a gente vai respondendo as questões. Por favor. Eu vou partilhar aqui essa página aqui. Ó, entrou? Entrou, né? Está. Tranquilo aí, né? Tá. Ótimo. Então, ó, tá. Olha, então, olhem só, não é, queridos amigos? Preparei essas páginas aqui para a gente poder estudar um pouquinho juntos, não é? Então, a apresentação do livro, não é? Como vocês bem conhecem, é o livro No Mundo Maior. O autor é André Luiz, que foi esse espírito no Rio de Janeiro que descobriu aqui o mal de Chagas, não é? E a psicografia do nosso Chico Xavier. E a primeira edição em 1947, imagina, 20 capítulos. E hoje a gente fala sobre esses capítulos aqui, não é? Na jornada evolutiva, entre dois planos, a preleção de Eusébio, a casa mental, estudando o cérebro e o poder do amor. Claro que pelo reduzido tempo, nós vamos nos deter mais na casa mental, né? No cérebro, nos 3 andares. Mas vamos indo adiante e a gente vai conversando. Então, os nossos personagens desses 5 capítulos é o Calderaro, o Eusébio e a Cipriana. O Calderaro é um assistente, não é, que trabalha na Cursa Terrestre e trabalha exatamente nessa área da psiquiatria iluminada, não é? A psiquiatria espiritualizada, não é? E tem como instrutor o Eusébio, não é? Que é um superintendente de uma organização espiritual em uma zona intermediária entre o umbral profundo, grosso, e as menos umbralinas, não é? Então, a Cipriana, que é do último capítulo, que pouco a gente vai falar, devido ao reduzido tempo, mas também é um capítulo legal, tá? Que é o último, quinto. Ela fala sobre uma situação de obsessores e como ela é mãe do Pedro, ela intervém com o amor dela para que eles se perdoem, não é? E aqui, então, eu peguei esse slide, queridos e queridas, da web, né, da internet, mas eu achei muito interessante para a gente poder visualizar assim essas zonas intermediárias. Eu achei muito interessante. É do livro Cidade no Além, tá? Da Igorina Cunha, de 1923 que ela nasceu e morreu em 2013. Olha só, elas foi confirmadas essas imagens por Chico Xavier vivo reencarnado, tá? Em março de 79, olha que legal, não é? E ela foi conduzida pelo espírito Lúcius, e olha que interessante isso aqui. O campo magnético da Terra é dividido em esferas. A primeira esfera comporta um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatórias mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam próximas, temos poucas notícias. Olha só que legal, eu vou ver se eu abro aqui, aparece maior aí para vocês, né? Olha só, isso aqui a Igorina recebeu, né, do mundo espiritual,
como algo didático para a gente entender essas zonas intermediárias das primeiras 3 esferas, tá? Aqui, ó, regiões purgatórias, olha que interessante, tá? Do campo magnético da Terra. Então, acima aqui do Rio de Janeiro, dessa região aqui, do meio do Brasil para o sul, existe essa esfera, tá? Com essas zonas umbralinas, regiões purgatoriais, não é? E o André Luiz, na coleção dele, isso que é legal da gente entender, ele trabalha o tempo inteiro com mansões, com instituições nas regiões intermediárias, que é nesse terceiro halo aqui, que tem uns retângulozinhos, não sei se vocês estão vendo, esses retângulozinhos são as instituições que André Luiz fala em todos os livros. No Obreiros da Vida Eterna tem a Casa Transitória de Fabiano de Cristo, não é? Na Ação e Reação também tem outro nome, outra instituição que agora não me lembro, Mansão da Paz. Então, aqui, do umbral grosso, que é o primeiro, e do segundo, que é o umbral menos denso, é que são retirados os espíritos para esse terceiro halo, para essa terceira esfera, onde ficam as casas de resgate. Então, é uma imagem para nos ajudar a entender esse processo, não é? E as cidades espirituais, ó, são no último halo, ó. Então, nós encarnamos e desencarnamos ainda nesses halos, entende? Nós ainda não fomos mais adiante devido ao nosso pequeno adiantamento moral, não é? Mas vamos indo que a gente vai entendendo mais, tá? Então, aqui, ó, eu já peguei algumas coisas do livro, ó, na jornada evolutiva desse capítulo, não é? Espíritos de toda a Terra, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes, vários acomodaram-se em vícios, demorando-se nos trilhos da insensatez. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de bagagem tão diversa? A lei divina distingue a virtude do crime, o trabalho da ociosidade, a verdade da dissimulação e a vontade da indiferença. Aprendemos que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características, vou puxar um pouquinho aqui para cima, imutáveis da lei em toda parte. E natural, porém, que cada lavrador respire o ar do campo que escolheu. Adorei isso. Para tanto, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles como para nós. A missão de André Luiz, olha que bonito, é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor, que está na introdução, não é? Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a quem não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Superintendia a prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, olha a zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertados no campo físico. Então, não é no primeiro e no segundo capítulo, conforme diz o livro, André Luiz está fazendo os questionamentos dele antes dessa palestra importante, antes do trabalho, onde ele vai com Calderaro e Eusébio, com esses espíritos, né, nesse lugar onde teve essa palestra. Então, ele vai questionando e vai pensando sobre essas coisas que está no livro, não é? Então, ele vai pensando, né, que tantos espíritos esses que se acomodaram nos vícios, não é? Como dividir esses espíritos, como são esses resgates com tantos viajantes, com tantas bagagens diversas,
Não é como que se dá isso nos dois planos, porque, na verdade, eles trabalham com resgates no mundo espiritual e também com a evangelização de espíritos encarnados aqui que se desdobram no sono e que ajudam nesses resgates no mundo espiritual também, não é? Então, os mundos se entrelaçam e trabalham permanentemente juntos. Isso que é bonito desse livro, não é? Eles trabalham juntos, não é? Nessa zona intermediária, não é? Resgatando espíritos, evangelizando espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E essa história, ela é infinita, ela é permanente, não é? Enquanto nós tivermos amor a desenvolver, a ajudar, enquanto tiver uma alma ainda com resgates, vão ter outras almas que vão ajudar. Então, isso é muito bonito, não é? Algo que me chamou atenção também, que existem sempre ordem, hierarquia e paz do trabalho edificante a partir do mundo espiritual, não é? Então, que a gente possa começar desde aqui, não é? Nesse trabalho de uns ajudar os outros nessa evangelização, não é? E aqui quando diz do, do, do André Luiz, ó, revelar os tesouros que somos herdeiros felizes na eternidade, porque nós somos tesouros para Deus. Nós somos amores de Deus e as riquezas imperecíveis de Deus estão no nosso coração e na nossa consciência. É como se nós fôssemos um corpo de Deus e cada um de nós fôssemos uma célula que Deus resgata através do trabalho cooperativo de amor dos mais iluminados. Então, é muito bonito a gente entender isso quando a gente vai lendo e vai, não é, entendendo junto com os amigos. E então é essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, não é? De conversar, de entender, de debater, de trocar informações, não é? De trocar entendimentos, não é? E então eles explicam, não é, que é uma análise continuada da vida após o desencarne, que esses livros de André Luiz é uma análise da nossa vida após a encarnação, não é? E isso é dividido em grupos de origem e de consequências e de objetivos diferentes no mundo espiritual. Eles reúnem grupos mais ou menos similares, ou por sintonia de momento evolutivo, tanto encarnado ou desencarnado, não é? Então, aqui, ó, alguns admitidos às colônias espirituais possuem a oportunidade de projetar experiências mais elevadas no setor encarnacionista, aprimorando-se no trabalho-estudo, dilatando a capacidade de servir. Então, é admitido esses espíritos trabalhar com as colônias espirituais, porque somos nós que estamos trabalhando no campo da espiritualidade para entender, queridos, para entender o objetivo da vida, o sentido da vida, o sentido dessa essência que Deus busca ao nos dar tanto conhecimento para que a gente possa ser essas estrelinhas que iluminam outras estrelas, que talvez ainda não encontraram luz, mas todos nós estamos encaminhados para encontrar, não é? Então, é muito bonito quando a gente vai entendendo isso. Outros grupos mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, não permaneciam chumbados à esfera carnal por maldade, senão que demoravam hesitantes no chão terreno. Quando não incluídos no educandário inicial, possuíam reencarnação quase imediata. Então, também tinham grupos que não estavam grudados aqui no mundo terreno por mal. São espíritos que, ao encarnar, não buscaram essa verdade da vida após reencarnação. Então, também são espíritos que também são cuidados,
E não é porque a pessoa não leu nada sobre espiritualidade na vida dela, é que ela vai ser renegada, não é? Não, Deus, através dos espíritos encarnados e desencarnados com um pouco mais de luz, vai ajudar também esses espíritos. E esses espíritos não vão para o mundo espiritual porque eles ficam apegados às paixões, às pessoas, ao material, aos amores, eles não conseguem ascender, subir ao mundo espiritual. Eles desencarnam, mas eles não vão para o mundo espiritual. Eles ficam vagando no mundo material, não por maldade, mas por apego aos amores, a tudo que criaram e que não tiveram conhecimento necessário para conseguir se desapegar e entender o sentido da vida, não é? Após a morte, não é? E o outro grupo, formado por verdadeiras falanges de criminosos e transviados, consumindo-se por inúmeros anos entre revolta e desesperação. Sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento. Então, são três grupos distintos, não é? Esses que consomem na revolta e no ódio são espíritos que já estão aqui na Terra no umbral, portanto, ao desencarne, à perda do corpo, eles permanecem no umbral que já estão aqui, não é? O umbral é um lugar, como mostrou ali, é um lugar denso, um lugar escuro, um lugar gelado, como é o coração dessas pessoas que já vivem aqui na Terra assim. Então, elas não vão para algum lugar, elas já estão. Não é? Isso é interessante a gente ir entendendo, não é? E essas que não vão para o mundo espiritual, elas pedem, logo que se dão conta ou não se dão conta, dependendo do estágio evolutivo, elas pedem novas reencarnações, porque não aguentam nem ficar, não é, no umbral e nem ficar no mundo espiritual e já pedem novas chances, não é? E aí a gente vai entendendo que, conforme o estágio evolutivo também, elas reencarnam e podem ajudar nesse plano da reencarnação ou não, dependendo da evolução de cada um também, não é? Mas vamos indo para depois a gente voltar a estudar, voltar a conversar. Estudar, a gente está estudando. Então, aqui, um pouco mais de texto que eu achei muito importante. Então, naquela palestra importante do Eusébio, não é? Ele diz assim, temos 1.200 pessoas, mais ou menos 80% são aprendizes dos templos espiritualistas na Terra. Porque não importa a religião que nós estamos na era espiritual do planeta. As religiões não podem mais existir egoisticamente. Nós temos que nos espiritualizar como um todo, numa religião só, como irmãos, como seres que querem evolução, sedentos de equilíbrio e de luz, não é? Então, todos esses espíritos que estão aqui nas religiões, eles se desdobram durante o sono e estão nessas reuniões do mundo espiritual, não é? Ainda inaptos a grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Então, somos todas essas pessoas que já se ligaram em ter alguma religião ou religiosidade, ou espiritualidade, que não precisa de religião, mas que apenas ascendem desdobrados do sono à busca de um saber espiritual, a busca de um algo mais do que a matéria pode nos dar. Então, esses espíritos estão junto nessas palestras, nessas orientações espirituais, no mundo espiritual, à noite. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Eu entendi que tudo, em toda parte, é cooperação no trabalho do bem. Tudo no mundo, tudo no planeta é caminho para a luz. Não importa o estágio que o espírito esteja, porque nunca ele vai estar sozinho. Sempre vão ter espíritos ligados àqueles espíritos que ainda não têm luz,
Porque todo espírito tem família, todo espírito tem uma mãe e um pai que ama. Então, todos os espíritos, nós somos todos do mesmo barco, nós somos todos um na eternidade do ser, na humanidade em si, na essência, não é? Então, isso não vai ser fácil. Nós precisamos do fogo para nos forjar. Nós precisamos da dor, não só da dor, mas a dor faz parte ainda da nossa evolução, não é? Eu não gosto de ser pessimista, só a dor, não. Não, a dor é um caminho, não é? Quando nós não entendemos pelo amor ainda, não é? Então, as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir e sofrer, porque está no útero, está na chocadeira, embaixo da galinha, o pintinho, ele ali é só um estágio curto, é um estágio muito pequeno, porque ele tem que sair e ele tem que passar pelas vicissitudes e os problemas da vida para poder se forjar, para poder formar aquele espírito mais maduro a cada reencarnação, não é? Para se fortalecer nos objetivos e no sentido real da vida. Então, Calderaro comenta que para transformar-nos em legítimos elementos do auxílio dos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender que a perversidade como loucura e a revolta como ignorância, e o desespero como enfermidade. Porque este livro fala muito dos problemas mentais, dos problemas emocionais, do desequilíbrio da alma do ser humano que constrói há séculos através dos hábitos ou dos comportamentos mal elaborados por ele mesmo, por comportamentos de desamor, por comportamentos de se sentir desamado, ou de se sentir despreterido, ou de se sentir relegado, não é? Todo o ódio que eu causei a alguém, ou que alguém causou em mim, talvez tenha sido um amor antigo que virou um ódio. Porque talvez nas relações, certamente, no nosso orgulho, nós não entendemos a revolta do outro. Porque às vezes nós pensamos que amamos e talvez o outro ainda não esteja pronto para receber o nosso amor ou o nosso desamor. Então nós criamos muitas situações e muitos séculos aonde nós somos herdeiros de nós mesmos no que diz respeito à maior parte dos nossos problemas atuais. Como se Deus não tivesse a ver com isso. Como se o nosso sofrimento ou as nossas dificuldades atuais tenham a ver com este passado, não é? Então, é muito legal a gente entender isso. Aqui, ó, a casa mental, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, nós estamos nesse caminho, não é? Neste caminho, deixa eu fechar aqui. Tá. Nós estamos nesse caminho, não é? Da evolução desse cérebro para entender, para que esse coração, esse amor possa se expandir e realmente nós perdoarmos e sermos perdoados, não é? Nós estamos saindo dessa animalidade de milhões de anos, de bilhares de anos na construção do ser humano, não é? Na face da Terra. Nós estamos saindo da animalidade para o sentimento superior. Então, é esse o nosso caminho, né? Nós estamos fadados a isso. E na ciência acadêmica tem esse conceito de que o cérebro apresenta, do ponto de vista evolutivo, uma continuidade que se evidencia pelo acréscimo de novas estruturas, as que já existiam no estágio anterior, né?
A doutora Irvênia Prada, amiga, querida, fala muito bem disso, não é? Que ela é perita, ela é estudiosa no cérebro animal, até chegar ao nosso cérebro, né? Então, ela diz, está dando para ver a continuidade do cérebro até esse nosso cérebro aqui, que a gente vai estudar agora aqui na Casa Mental, a evolução como um contínuo, não é? Nós vamos estudar isso agora. Então, André Luiz, ao analisar o cérebro, nota que as irradiações emitidas pelo cérebro continuam diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. E pergunta a Calderaro como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral, não é? Porque eles entram nesse hospital onde está o Pedro e o Camilo grudados, não é? Esse obsessor que depois a Cipriana é mãe do Pedro e vai pedir que eles se perdoem. E Calderaro pede para André Luiz observar aquela mente do Pedro e do Camilo, como se dá as ligações através da obsessão. E André Luiz fica encantado, não é? Que ele começa a ver coisas que ele nunca viu. E aí isso é explicado pelo Calderaro e a gente vai começar a entender junto, não é? Então aqui, ó, Calderaro explica que o cérebro, por ser dividido em 3 partes, semelhante a um edifício de 3 andares, no porão encontra-se o sistema nervoso, seguido pelo córtex motor e logo após os lóbulos frontais. Então, André Luiz diz, distribuímos desse modo 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, presente e futuro. Como? Não é? Se esse nível 3 dos lobos frontais, que é aqui na frente né, ali o neocórtex, na frente da cabeça e em cima. Esse é o que está mais evoluído em nós atualmente, na nossa fase evolutiva. Então, é o ideal, é a meta superior, é quando nós nos ligamos na maior parte do tempo da nossa vida, dos nossos dias, da nossa semana, do nosso sono em desdobramento, em ideal superior. Isso é o nosso futuro. É parte do nosso cérebro físico, expressado no físico, mas é parte do nosso cérebro perispiritual, expressado através do nosso cérebro físico como encarnados, como ideal, como meta superior. Representam o futuro, não é? Tudo que a gente quer melhorar. No nível 2, no emocional e no límbico, na parte intermediária do cérebro, bem ali coloridinha, que eu gostei dessa foto, a gente já teria o consciente, a nossa vida atual, as nossas conquistas atuais, o nosso esforço, a nossa vontade, não é? Então aí, André Luiz viu, não é? Que tudo estava cinzento, tudo estava relaxado naquela ligação entre o Pedro e o Camilo, porque estava um desgaste nessa parte consciente dos 2 espíritos, porque os 2 estavam ligados pelo ódio, não é? E no subconsciente, os movimentos instintivos animais. Eles estavam ligados pelo subconsciente, não é? E então, eles estavam nessa fase da animalidade espiritual, aonde um não perdoa o outro. Então, nós podemos estar ligados aos espíritos encarnados, desencarnados ou desdobrados pelo sono, nesses 3 estágios, dependendo do quanto nós estamos nos esforçando e do que nós viemos trazendo como dívida, não é? Espiritual. Então, aqui, ó, no sistema nervoso, não é? Nós temos o cérebro inicial, só para continuar entendendo isso, tá, queridos? Então, no sistema nervoso, nós temos no cérebro inicial, lá embaixo, não é? No reptiliano, no animal, no repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, figuremos como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida.
Então, aqui nesse cérebro reptiliano, que seria o animal, que seria o instinto, fica todos os registros e todas as experiências dessa vida, dessa nossa infância e de todas as outras vidas no que diz respeito ao que nós marcamos da animalidade, da agressividade, do que ficou registrado na emoção. Olha que importante. Tanto nas emoções negativas, porque está ligado à animalidade, está ligado ao não perdão. Então, por exemplo, às vezes a gente vê um relato de uma pessoa dizer assim: eu tive uma vida muito boa, apesar da minha infância, que o meu pai ou a minha mãe era desequilibrado e nos dávamos surras de fio de luz ou sei lá o quê, entende? De cana de açúcar, as pessoas usam várias coisas porque sofreram muito, não é? Então ficou registrado na emoção de uma criança que ainda não tinha mente, mas registrou que algo estava ocorrendo que ela não entendia e algo de fora de um desequilíbrio gigante, não é? Que depois ela cresce e vê que a mãe ou o pai foi uma pessoa infeliz, foi uma pessoa doente, foi uma pessoa que colocava numa descarga emocional toda a infelicidade dela, não é? Então, a pessoa registra nesse centro, não é? Reptiliano, esses momentos difíceis do espírito dessa vida, nessa vida e em outras também. Está tudo ali registrado. Na região do córtex motor, que é a zona intermediária ali no emocional, no límbico, entre os lobos frontais e nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciado as energias motoras que se servem à nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, tudo, a maneira como a gente é, não é? Tudo fica nessa zona intermediária, nas nossas relações, tudo que a gente marca e é marcado também fica nessa zona, não é? Entre o instinto e o emocional. Ficam nessas zonas os registros, não é? E nos lobos frontais, que é a nossa parte futura, nossa parte superior, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente. Já no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, a gente está entendendo o cérebro nesses 3 andares agora, nesse estágio que a gente está vivendo. Porque, com certeza, quando nós formos para mundos, depois do regenerado, mundos angelicais, mundos aonde não vai ter mais o mal, o nosso cérebro vai ser diferente. Esse cérebro é o que nós temos agora, do mundo de regeneração que nós estamos entrando, não é? Onde nós estamos passando por uma fase do planeta onde nós não vamos mais ter que espiar, onde nós não vamos mais ter que pedir perdão. Nós estamos nesse estágio. Nós não vamos mais encarnar para termos obsessores. Nós estamos nesse estágio maravilhoso, não é? Então, a gente vai começando a entender isso que a espiritualidade quer que a gente vá entendendo, não é? 15 minutos. É muita coisa. E aí, tomando por base os 3 andares do cérebro, não é? A criatura estaciona na região dos impulsos, pela lei de causas e efeitos, desperdiçando tempo, depois de modo absoluto, de maneira maquinal no passado, e aí fica vivendo, não aproveitando a vida espiritual, e outros que se refugiam exclusivamente nos tempos das superiores, que também não entram nesse lado mais físico, concreto e espiritual da vida, fica só sublimando tudo e não entra no que tem que fazer, que é a ação, que é ajudar os outros, não é? E o último aqui, não é, que fala que a gente se relaciona por sintonia, não é? Então, que a gente possa refletir nesses últimos minutos sobre a importância do entendimento da necessidade
do esforço na conquista da saúde do ser espiritual, que eu acho que tem muito a ver sobre as questões que tu falou no início, né, Paulo, que o pessoal trouxe para nós, não é? Sobre essa necessidade que André Luiz se preocupou em nos passar dessa vida espiritual para que a gente possa nos ligarmos, acendermos a nossa inteligência para isso, a necessidade do entendimento, exatamente o que tu falou no início, não é? Pronto? Olha, Era olha, mais, eu achei que ia ser 35 minutos, mas eu acabei ocupando não, mais. Janine, e você não precisa preocupar com o tempo. Nós consideramos o nosso tempo assim, o início deve ser ser fidedigno ao tempo, de início e de final, na medida que você necessite. Então, esse esclarecimento que você está trazendo para nós é muito profundo e É requer muito realmente profundo. uma análise, especialmente na área em que você atua e na Isso, condição em que nós vivemos na atualidade, para entendermos a conjunção desses três níveis, favorecendo o melhor. Eu isso, acredito o seguinte: enquanto nós utilizamos e vivemos instintivamente, eu creio que nós estamos atados a um nível X do nosso cérebro, isso, registrado, armazenado nas sensações, né? Não é por aí? isso, exatamente. E o Aham, interessante para nós é a gente observar o convite que é feito através desse estudo para observarmos onde é que nós estamos vivendo e onde é que nós estamos glorificando as experiências que a vida isso, nos oferece, para que realmente a isso, nossa mente, vamos colocar assim, o nosso cérebro, se, se desprenda da animalidade, sem, contudo, desprezar, porque isso. jamais vamos desprezar experiências vivenciadas, nós vamos projetar, não é não? Isso, e nós usamos o tempo todo esses três andares, porque, olha só, nós precisamos do inconsciente, porque ali fica tudo registrado. Nós precisamos do consciente, que a nossa vontade atual está ali, não é? E nós precisamos do superconsciente, que é o nosso ideal, a nossa meta. Então, e três, na verdade, didaticamente está separado, mas está junto no nosso dia a dia, no nosso ser, não é? Na nossa humanidade, eles estão juntos. Ótimo. E outra que nós observamos é o tempo que demoramos em cada andar, porque nós Durante precisamos as séculos. transitar, né? Nós estamos vivendo uma experiência hoje, que essa experiência pode ter sido enriquecida há momentos atrás por outras experiências. Então, eu posso transitar no porão e lá colher as informações que eu já tenho retido, mas eu não posso demorar no porão, né? Então, a gente, Isso, hoje, na atualidade, na condição de consciente que nós estamos buscando viver a vida, nós observarmos o quanto nós estamos permanecendo em experiências, quanto tempo estamos. Eu estou buscando aquela análise assim, se alguém me ofendeu, ou se alguém atirou uma pedra, quanto que essa pedra registrou do eu e quanto tempo eu fico me vitimizando, vou colocar assim. E uhum. aí eu fico preso numa situação. Então, hoje, É, né, a questão é você... uhum. Ou debatendo, não é? Porque ali mostra direitinho que nós nos debatemos enquanto nas relações nós não entendemos, como disse o Cristo, o nosso orgulho, a nossa vaidade
e a nossa falta de coragem para desenvolver a humildade e o amor. Não é? Porque sem esse conhecimento e sem esse amor, a gente não vai conseguir nos conhecer, nos entender e perdoar, nos perdoar e perdoar o outro. Porque é nas relações, eu acho tão legal isso, é nas relações que está o exercício da evolução, não é? É nas relações que a gente tem que começar a pensar que o outro age conforme eu sou com ele. Então, se eu nego a minha agressividade, eu nego lá a minha animalidade, nego no sentido assim, eu sou só boazinha, e eu começo a incomodar tanto o outro, enchendo o saco, ou querendo fazer tudo para o outro, que em algum dia isso vai dar porcaria, entende? E eu não vou conseguir me entender com o outro, porque eu não enxerguei que eu quis ser tudo na vida do outro e não consegui ver que eu tenho que primeiro me conhecer. Eu não posso, por exemplo, começar a incomodar o outro e não ver a agressividade em mim, e isso, se tiver negado, eu não vou conseguir enxergar isso no outro. Então, eu tenho que dar espaço para a minha bondade e para a minha agressividade. Eu não posso negar nenhum e nem outro. Todas as emoções e os sentimentos, eles têm que estarem dentro de nós numa quantidade e num grau de consciência que eu possa me enxergar no outro e ver a minha parte no problema. Sabe aquela coisa de que quando tu discute e tu fica super mal e tu começa a pensar, em vez de pensar, pá, que droga, ele é uma porcaria, em vez de pensar e criticar o outro, pensar assim, ó, mas o que eu fiz nessa situação que eu deixei ele mal? Então, quando a gente começar a conseguir perceber a nossa parte nas situações, sem menosprezar, sem nos superestimar, simplesmente começar a pensar assim, não, mas para aí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu tenho parte nele ter ficado tão brabo. Então, quando a gente começar a ter noção que a gente tem parte nas coisas, a gente já vai ter dado um passinho. Porque esse amor que Chico Xavier, não é? Que foi a pessoa que mais a gente teve perto da gente, nada afetava ele. Porque o amor dele era muito maior do que o ego dele. É disso que a gente está falando. A animalidade, ela tem que ser coberta por amor, por sentimento, por ideal e meta superior. Nós estamos ainda a caminho disso, não é? Perfeito. Olha, tem um pensamento de Leon Tolstói que eu adoro. Está na minha mente sempre e eu buscando trazer isso como exercício, que eu acho que me ajuda a entender esse transitar. O pensamento é o seguinte: tem aquele que entra numa floresta e só vê lenha para sua fogueira. Filosoficamente, interpretando isso, para mim, é assim, você entra numa floresta, tem muita informação, mas você está buscando só aquilo que te satisfaz, só satisfaz as suas intenções. Há muita informação. Então, hoje, quando ocorre alguma coisa na nossa vida, nós observamos o que eu posso aprender com isso. É o que eu estou buscando. E olha que bonita essa metáfora que tu falou. A floresta pode ser o relacionamento. A Exato? floresta pode ser um instrumento que Deus se utiliza, que são os relacionamentos. É a reencarnação através da família, não é? Exato. Aí a lenha, a floresta está cheia de madeira. Nós temos tudo para colocar lenha na fogueira. Que fogueira? A fogueira da raiva ou a fogueira do amor? Não Exato. é?
Que bonita essa metáfora. Não é minha, não. Olha, mas as meninas fizeram umas conclusões muito, muito interessantes, que eu vou passar para você, vou colocar como elas colocaram aqui, e no final de cada observação elas fizeram uma pergunta, onde Aham, essa pergunta leva... Eu acredito que você já respondeu na sua fala, mas para fechar o pensamento, tá, para dar tá. uma ordem de entendimento para todos nós e, de uma forma muito grandiosa, você poder direcionar a sua análise. Olha, do prefácio, elas fizeram essa observação. Nos situar na jornada evolutiva, diante da nossa bagagem, da nossa conduta e da nossa consciência. Nos informa a missão de André Luiz, que é de nos revelar os tesouros de que somos herdeiros, felizes na eternidade. Aí elas perguntam: que tesouros são esses? Que tesouros são esses que espera por nós, como herdeiros? Eu acho que André Luiz quis dizer que nós somos herdeiros do, do que é Deus, que a gente ainda não compreende, mas nós somos herdeiros do que Deus construiu. Nós somos parte, assim como quando tu faz uma, uma costura, aquela costura tem parte tua. Assim como tu faz uma comida, aquela comida tem parte tua, não é? Então nós somos herdeiros desse Deus porque nós somos criação dele. Então, nós somos tesouro para ele, no sentido de que nós somos muito, muito, muito importantes para ele, não é? Nós somos as criaturas da Terra mais completas no que diz respeito de racionalidade, não é? Mas, igual, nós fizemos parte da criação dele, assim como uma ameba, um peixe, não é? Mas nós demoramos bilhões de anos para chegar nessa estrutura. Então, nós somos herdeiros da perfeição de Deus. Nós somos a própria perfeição de Deus. Herdeiros no que diz respeito à busca da evolução da perfeição de Deus. Não é? Eu acho que mais ou menos por aí, não é? Pelo menos um entendimento que a gente tem, não é? Tá ótimo. Eu também concordo com você. Isso é uma opinião minha. Somos herdeiros da sabedoria, do amor Isso, divino e de toda a das casa sementes. universal que ele nos oferece, né? As coisas grandes que existem no universo, na criação. Esse é meu entendimento. Uhum. Do É, capítulo 1, do capítulo 1, elas colocaram assim: nos fala da ciência, o capítulo 1, do socorro espiritual, que poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, a qual se utiliza da libertação pelo sono como recurso imediato para o amparo fraterno. Nos alerta que a modificação do plano mental das criaturas é fruto do tempo, de esforço, de evolução, e que o surto da inteligência moderna nos leva à paralisia do sentimento, ameaçando a razão. Poderia nos esclarecer mais sobre a psiquiatria iluminada? e a psiquiatria iluminada, pelo que eu entendi, é a que Eusébio Calderaro trabalham, que André Luiz se interessou, que é a psiquiatria à luz da espiritualidade, com o entendimento do espírito mortal. Então, eles estudam a parte mental, o cérebro mental, a importância da mente, do pensamento, antes do perispírito para a encarnação, não é? Do perispírito para o cérebro humano físico. Então, eles estudam isso neste livro. Cada livro estuda um tema. E esse livro é muito importante porque fala do cérebro como sendo o aparelho principal que vai nos levar a essa evolução, não é?
muito bom mesmo. É isso aí, Janine. E eu acredito também que vai um pouquinho do homem integral, sabe? Aquele Isso, homem, desde o animal até o homem angelical. Então, essa estrutura iluminada, eu creio que traz dessa sabedoria divina, essa grandiosidade, isso. essa complexidade do ser. Sim, porque tu vê se existe ainda no cérebro a animalidade, não é? E passa pro consciente, para o esforço da vontade atual, para o ideal da meta superior, é porque nós estamos caminhando ainda esses três estágios. Ah, Nós estamos a caminho da meta superior, não é? Mas nós ainda temos a animalidade. exatamente, Então, é esse caminho que nós estamos passando, não é? exa- Através do que? Dessa mente, dessa psiquiatria iluminada, entendendo essa mente, não exatamente. é? É desse século nós entendermos essa mente espiritual, que Aham. rege a mente física, não Certo. é? É por aí. Ótimo. Isso é uma pergunta minha, para a gente fazer essa ligação legal, essa análise legal. Nós percebemos que é a psiquiatria iluminada, ela vai além de uma fase, ela conjuga todas as eras do ser, da criatura, né? E eu acho que, como tu... Eu queria te perguntar assim, a palavra psiquiatria, um conceito dessa palavra psiquiatria, que a partir desse conceito nós interligamos com o homem integral, a análise do homem integral, do ser integral. Palavra a, ps- psiquiatria. a psiquiatria iluminada, ela nos traz, o André Luiz nos traz, através do conhecimento da psiquiatria iluminada, que é o conhecimento mental à luz da espiritualidade, para o nosso ser integral, porque nós ainda não integramos o espiritual. Ótimo. Nós ainda, na reencarnação, nós esquecemos da parte espiritual. Ó, Nós encarnamos, e assim como diz nos primeiros capítulos do nosso lar, nós somos um tanque de água suja, que voltamos como um tanque, reencarnamos como um tanque de roupa suja para lavar nesse tanque com água suja, e o tanque continua sujo. E nós não conseguimos lavar essa mente, nós não conseguimos ainda perdoar, não exato. é? Nós estamos tendo repetidas reencarnações com a mesma situação, com o mesmo espírito que nos odeia, para tentarmos resgatar o perdão. Então, o homem integral é aquele que vai realmente usar o espiritual junto com o físico, que nós ainda não conseguimos, não é? Que nós vamos integrar esses três âmbitos, que nós vamos integrar o mundo físico com o mundo espiritual, vai ser uma coisa só. O Exato. entendimento dessa mente espiritual no físico, entender que é uma coisa só, que ora a gente está lá, ora a gente está aqui, e que isso é que vai nos trazer um entendimento do ser integral, Per- como contendo o todo, não Perfeito, é? perfeito. Isso quer dizer para nós que numa análise de um cérebro, eles não especificam ou eles não ficam presos a uma só fase, só do encarnado. Eles leem na mente a, ele como um todo, de encarnações passadas, atuais e as projeções das intenções desta, Exato. né? É, porque eles trazem o drama do não perdão, não é? E localizam na parte do cérebro, na animalidade, não é? Então, Aham, eles localizam, mostrando que a gente está a caminho desse ser integral, para entender que, que, que a mente humana, a psiquiatria iluminada, é o conhecimento da mente, do perispírito
atuando, se expressando na mente física. E que é uma coisa só. Não existe várias coisas, não é? A gente poder entender que hora a gente está aqui e hora a gente está lá, iluminando todo esse ser, Perfeito. integrando todas essas partes. Perfeito, todas as fases, ótimo. Olha, e do capítulo 2, do capítulo 2, eles chegaram a essa conclusão. O capítulo 2 nos convida à mudança, à iluminação de nós mesmos. A iluminação de nós mesmos é inadiável e nos mostrando onde estamos e como alcançar o equilíbrio. Né? Esse é o conjunto do análise que foi feito desse conjunto do capítulo 2, dos ensinos. O capítulo 3 eu creio que é o que pede mais da gente essa parte técnica de entender nós mesmos, não somente o cérebro material, mas também essa complexidade que favorece ao espírito, o cérebro, a mente, né, a psique que envolve, elas colocaram assim, ó, nos esclarece sobre nossa casa mental, subconsciente, consciente e superconsciente, passado, presente e futuro, respectivamente. Nos ilumina com os ensinamentos do Cristo, nos convidando a uma mudança de paradigma a respeito da perversidade, da revolta e do desespero. Esse capítulo foi visto pelo grupo como o mais importante, por nos facilitar a prática do autodescobrimento, observando nossas emoções, as memórias e tendências, as dores que se repetem em nossas vidas. Como transitar como transitar por esses 3 andares de maneira apropriada à nossa sanidade e progresso? Legal. Não, eu acho que a gente já está falando disso, né, o tempo todo, mas me veio mais uma ideia aqui para falar, não é? Porque eu peguei algumas palavras importantes assim, se iluminar, se autodescobrir, perversidade, não é? Os nossos desequilíbrios, que é o que o livro traz, aonde começam os nossos desequilíbrios, e é na maneira como a gente pensa e na maneira como a gente se comporta, não é? Por exemplo, uma mulher que ainda está numa fase imatura da vida, ela imagina que o marido vai chegar e ela vai, se arruma, prepara uma janta legal, não é? Com vela. E o marido chega furioso do trabalho e entra, nem vê a vela, nem quer jantar, e briga com o cachorro e vai dormir. E ela fica braba por 3 meses ou pela vida inteira, porque ela não falou, não avisou ele que ela estava fazendo uma janta legal e ele não pôde dizer para ela que estava cheio de problema no trabalho. Então, existe não só uma imaturidade, mas uma perversidade nos nossos atos quando a gente quer que o outro adivinhe o que está dentro da gente. Tu entende? Uhum. A perversidade, ela está escondida às vezes, em detalhes. Por exemplo, quando uma mãe deixa um filho pensar mal de um pai, essa mãe é perversa. Quando tu entende, tem detalhes, tem detalhes sutis dentro de relacionamentos, dentro de nós desequilibrados, que nós permitimos nas relações que nós não devíamos permitir se nós não tivéssemos o germe da perversidade. Exato. Tu entende? Então é por esses detalhes do nosso comportamento invigilante e imaturo que nós ainda não conseguimos fazer esse autodescobrimento de Joana de Ângeles, essa reforma íntima que a espiritualidade nos propõe, porque a nossa vontade ainda é fraca. No Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala muito no espelho da vida, não é? Que é a nossa mente, não é? Ele comenta assim, ó,
A tua mente tem que ser o espelho, a projeção do espelho na vida. A tua mente tem que ser clara. Tu tem que te dar conta do quanto tu é perverso. Tu tem que te dar conta do quanto tu é mau. Tu tem que te dar conta do quanto tu é mesquinho. E isso eu tenho que ser vigilante o tempo inteiro na minha vida. Entende? Esse é o processo do autodescobrimento. É essa sinceridade, é esse amor que a gente vai ter com a gente e com os outros. Exatamente, que ótimo. Janine, já na introdução do Evangelho, tem duas palavras que dá para se conjugar em situações semelhantes de trânsito, que as duas palavras é solução de continuidade. Para mim, essas duas palavras quer dizer o seguinte: quando eu estou numa situação, e estou lá no subconsciente, nos movimentos instintivos, né, de sensações, essas coisas todas, eu perceber e buscar perceber que para eu transitar, sair dessa situação, é buscar uma solução. Mas sabendo que essa solução tem que dar continuidade. Não basta só você buscar um recurso de meia hora de meditação. Eu preciso Sim. perdoar ou eu preciso sair dessa situação e buscar um tratamento espiritual. Mas não Sim. dar continuidade, sabe? Então, esse trânsito de uma casa para outra, eu entendo como o Evangelho ensina para nós. Solução de continuidade, para que haja progresso, né? Para que É, haja e evolução. por isso que Chico falava, não é? Que disciplina, disciplina, disciplina. Porque, na verdade, nos falta força para dar a manutenção, a continuidade de hábitos bons. Não Exato, é? Nós ainda não temos força. Os nossos centros da força num ideal maior está relaxado. exato. Não é? O capítulo da Epífise nos Missionários da Luz fala muito bem disso. É verdade, muito bem lembrado. Não O é? próprio Chico nos adverte, ou então faz essa observação para a gente, que nós, todos os dias, a gente poder fazer algo que nós cresçamos pelo menos milímetro. Uhum, Observar o que é que eu pude fazer hoje. Qual foi a ação própria, não a ação que alguém proporcionou para que eu agisse, mas uma ação própria, na conquista de si mesmo, para você ser grande em algum momento no futuro, né? Para crescer, grande no sentido assim, de crescer. Vamos lá, uhum. na quarta, no capítulo quarto, elas anotaram. Nos mostra o capítulo quarto que não podemos iludir a nós mesmos. Que gracinha. Se estacionamos em um dos andares, poxa, de nossa casa mental, geramos o desequilíbrio. Nossa casa é nosso céu ou nosso inferno. Precisamos nos libertar através do arrependimento, do perdão e do trabalho, seguindo o ensinamento de Jesus de amar nossos inimigos. Aí elas questionam: é possível identificar em nós a ilusão? Como? É Interessante, né? Que a ilusão está exatamente em nós acharmos que nós somos bons. Eu acho tão legal isso, Paulo, né? Né, gente? Eu acho tão legal isso, porque enquanto tu te acha bom, né? Como diz Jesus, bom é meu Pai, eu não sou bom, ninguém é santo, possível. ninguém que reencarna. Eu acho que foi o Haroldo que falou lá em Miami, naquele congresso legal, né? O Haroldo disse, gente, eu tenho um umbigo, eu vou no banheiro, não é? Enquanto a gente for no banheiro, a gente é muito animalizado, não é? Lindo, E, né? e, e, e a gente tem uma ideia muito superestimada de nós, entende? Ou a gente se vitimiza, se subestima num verme, ou a gente é o melhor,
não é? A gente se sente... Oh, cortou. Perdemos você, Janine. Oi? Janine. Ah, voltou, Oi? voltou, voltou. Ah, Ah, que ótimo, que ótimo. né? Então, Ah, é muito interessante, não muito. é? Tem uma declaração de Emmanuel que é muito incrível. O Emmanuel é para nós um professor do Evangelho, com uma sabedoria muito profunda, de Evangelho, de amor, de aspectos profundos mesmo, dos ensinos do Evangelho, que não tem dúvida, se você pegar vamos colocar assim, a estrada que ele construiu, através do trabalho dele, de uma equipe maior, junto com o Chico, não tem erro. Nós vamos chegar no Cristo. Não é isso? É, Ele declara que ele faz curso de Evangelho no mundo espiritual superior. E que quando ele está na sala de aula, ele se sente como um crocodilo. bah, Isso é muito profundo para o Paulo. imagina. Então, é Ah, como você fugir da ilusão? É o que você está trazendo para nós. Não pense que você é bom, que tem muito para aprender. E se você está sendo iludido, perceba, né? Busque perceber através daquele que está do seu lado. Eu acredito que quem está me ensinando muito é quem relaciona comigo, porque ele sim, e agora eu me lembrei, gente, que a ilusão também pode ser isso que a Joana nos fala da personalidade de fuga, não hum, é? Da aham. personalidade que nada é comigo, nada é comigo. Ela nunca vai ver a parte dela, entende? Não deixa de viver numa ilusão. Eu Então, ilusão é tudo que nos tira da responsabilidade da nossa parte. Muito bom, muito bom. Eu me atrevo a te contar uma situação que talvez possa iluminar todos nós no sentido seguinte, que quando nós bloqueamos, ou seja, através da ilusão, bloqueamos a nossa mente, chega num ponto que o nosso inconsciente explode de uma forma doente, através de uma ansiedade ou de um pânico, como aquele alerta, sabe que você está vivendo uma situação que não é real, mas que na casa interior, lá no fundo da sua alma, você sabe a verdade. Mas o seu inconsciente vai ficando tão sobrecarregado que ele explode numa ansiedade, numa crise de pânico, não é? Dá um grito. E aí você procura uma terapia e a terapia vai te levar de encontro consigo mesmo, Cara, onde porque é interessante, né? Porque ninguém. é, eu coloquei isso numa das frases. O reino de Deus não é superficial. Que interessante isso que tu falou, porque explica aquilo que eu coloquei lá no início, que eu queria explicar e não consegui. O reino de Deus é o mundo interior. E ele não é superficial, porque aquilo que tu achou que tu passou por cima não passou, ficou dentro de ti. Aham, Aquele momento, ou que tu foi ofendido, ou que tu ofendeu, em algum momento a tua consciência madura da meta superior vai te apontar. aham, Ou vai vir em forma de angústia, de pânico, de não dormir. Vai vir de algum jeito, entende? E aí tu vai ter que tratar, tu vai ter que enxergar, tu vai ter que botar luz sobre isso e entender para se libertar. Então, o reino dos céus não é superficial. Eu amei, exatamente. porque é o mundo interior, onde nada passa. Nada passa sobre os olhos de Deus. Por quê? Porque Deus está na consciência. A consciência madura, em algum momento, ela vai, essa superior. Exatamente. Isso leva-nos a uma conclusão assim particular de que nós devemos ir além da opinião e uma análise que nos aproxime da verdade.
né? Não a verdade que nos satisfaça, mas a verdade que é a verdade pura. Então, a análise deve aproximar-nos da sabedoria, e a sabedoria está através da verdade, não é isso? Agora, de opinião, nós nos iludimos, nós confortamos aquilo que mais necessitamos, que mais buscamos, que é a E talvez porque a verdade esteja ligado mais, o Sérgio escreveu sobre isso, sobre o humus, sobre a nossa verdade, sobre esse animalismo, sobre essa parte animal nossa que está ali, está registrado, não ótimo. é? Muito bom. Deixa eu passar para o capítulo 5. Olha, elas colocaram assim: nos dá um exemplo de humildade, o capítulo 5. Resignação e gratidão através de Cipriana. Poxa, Cipriana dá um show, né? Que coisa linda, né? Maravilhosa. Mas eu achei tão bonito. Ah, pai, termina também. Personificando o amor de mãe. Nos prova que, enquanto o conhecimento auxilia fora, só o amor socorre por dentro. Que lindo, né? Se possível, É. esclarecer primeiro parágrafo do item 5, ponto 14, como desenvolver esse amor universal. Ah, a gente falou o tempo todo sobre isso, né? A gente falou o tempo todo sobre isso. É tudo que a gente falou, não é? São Sim. todos os movimentos que a gente faz, que Cipriana falou bem ali, que ela explicou para eles, que ela não chegou nisso, nesse amor que faz com que eles se perdoem de graça, não é? Em vidas pretéritas, ela também odiou, ela também matou, ela também traiu, ela também, entende? Ela também fez tudo que aqueles irmãos estavam fazendo. Então, ela entendia, que bonito isso, não é? Ela É, entendia porque ela já tinha passado dessa fase. Nós também vamos passar dessa fase de sermos perversos, de sermos covardes, não é? Nós também vamos passar dessa fase. A gente está, não é, tendo graças a Deus, a bondade de Deus através das encarnações. Então, esse amor de Cipriana é como o Chico Xavier, que a gente viu ele aqui na Terra e pude visualizar que isso existe. São espíritos que só nos mostram um painel aonde a gente vai chegar. Ainda não chegamos, como diz o Haroldo. Nós ainda não chegamos. Porque o caminho são todos, todos nós vamos chegar. Não é? Então, Cipriana é um ícone como Jesus foi na nossa vida, como Chico Xavier foi, não é? E esses livros maravilhosos, um ícone que nos mostra aonde a gente vai chegar, não é? Mas é, vai depender do nosso esforço. exatamente, Janine. Nós percebemos assim, para ela atingir esse nível de amor, ela considerou todos os detalhes da vida, considerou, no sentido o seguinte, que ela não perdeu a oportunidade de aprender e de, como diz o Chico, eu até anotei aqui, ó, 1 litro de amor para uma gota de verdade, Ah, não é? Ela nossa. representa assim, ela poderia chegar ali e falar, olha, você fez isso, você fez aquilo, e você fez isso, e você fez aquilo, mas ela fez o contrário. Ela pôs 1 litro de amor e uma gotinha de verdade para cada um. Ela trouxe a consciência de cada um no momento daquele momento horrível, não é? Ela trouxe a consciência de cada um. Eu vou só ver aqui na internet. Aham. Acho que você De botou. cada um, ela trouxe, não é? Ela trouxe a consciência de cada um só, sem julgar, sem criticar. Então, quer dizer, é um entendimento de um espírito muito maduro. Porque a primeira coisa que a gente faz é criticar, não É, é? Quando a gente quer ajudar, a gente fica pensando, mas será que a pessoa vai usar legal isso que eu estou dando? Não, tu deu, não é? A gente se apega até no que a gente deu. Que coisa triste, não é? é.
Olha Não aí, é? Muito muito bom. interessante que a própria pergunta responde como desenvolver esse amor universal. A palavra desenvolver já traz para nós a A resposta. resposta, a resposta. Desenvolver é você exercitar diariamente, oportunamente, cada experiência que chega a Exato, você, não é não? exato, Pensamento, exatamente. pensamentos, opiniões, análise, relação, na vida fora. Em Isso, todo momento a gente colher esse ensinamento que vai transferir para nós em forma de compreensão para a gente entender, expandir sentimento, exato. sair do Não, e eu desejo, assim, ó, profundamente que nós todos, com certeza, né, eu estou incluída, porque a gente está no mesmo barco, mas que nós todos sejamos mais responsáveis e mais comprometidos na nossa parte, de uma maneira sincera e profunda, que quando a gente tenha que pedir desculpa, que a gente reflita muito sobre isso, para ótimo. não pedir mais desculpa. Porque o que a gente vê o tempo todo é seres humanos se maltratando e não voltando, não pedindo desculpa, não conversando, não refletindo e não evoluindo. Ótimo, muito bom. Não é? Janine, olha, elas fizeram uma conclusão e na conclusão elas fizeram uma pergunta. E nessa pergunta nós gostaríamos que você incluísse a sua análise geral, Tá, a sua tá. mensagem para todos nós e depois nós fazemos a nossa prece final. Muito agradecidos. Olha aqui, Muito obrigada. elas colocaram assim, ó, diante dos temas abordados nesses 5 capítulos, como trazer estes conhecimentos para uma consciência prática do dia a dia, para que gere as mudanças necessárias de paz e felicidade? É interessante que eu já fui dando essa resposta desde o início, através desses exemplos diários, né? Eu gosto muito de falar no nosso dia a dia, na nossa relação, que é o que eu vivo no meu trabalho, que é o que eu vivo na minha vida todos os dias com a minha família, não é? Mas eu penso que seja através do nosso olhar mais bem feito, da nossa escuta com mais calma, com mais paciência, que seja através essa paz, esse equilíbrio, essa harmonia que a gente deseja e que a gente busca, que seja através de nós calarmos em momentos onde o outro está muito irritado, que a gente possa ter o bom senso, porque todos esses sentimentos e essas características superiores é o que a gente tem que treinar mais, é o que a gente tem que desenvolver para que a gente abafe a nossa animalidade. Mas abafando, refletindo o que a gente tem, não negando. Não é? É mais ou menos esse o processo. Não é? Esse o processo mental, esse o processo emocional desse cérebro perispiritual que já vem há muito doente, há muitos séculos doente. Então, que a gente possa prestar mais atenção, ter mais cuidado em todas essas características da gente, da escuta, da amorosidade no tom da palavra, na maneira como a gente se coloca, como se, por exemplo, tu pode te colocar num tom de voz onde tu esteja querendo que o outro te escute ou querendo que o outro te critique, dependendo do tom de voz. Então, que a gente possa, quando falar, entender que o outro não é contra mim, que eu não estou falando para o outro vir me criticar, que eu possa estar falando para eu me entender, porque se eu não estiver me entendendo, eu não vou entender o próximo, eu não vou entender o próximo marido, o próximo filho, o próximo irmão, o próximo pai, né? Então que
que esse amor de Cipriana esteja através do nosso cuidado nos detalhes do nosso relacionamento, da qualidade dos nossos relacionamentos. Que a gente possa prestar mais atenção, que a gente possa voltar e dizer, eu te chateei, eu te magoei com o que eu te falei, ou quando uma pessoa fala alguma coisa que eu possa dizer assim, mas o que tu quer dizer com isso? Porque eu me magoei. Tu entende? Que a gente possa se interessar mais em buscar profundamente se relacionar melhor. Eu acho que é a síntese desse livro. Que a gente possa caminhar nas nossas relações da animalidade, do desamor, para a meta superior, que é o amor, o entendimento e a harmonia. Muito bom. Muito bom, Janine. Muito Olha, obrigada. minha irmã, receba nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão por tudo que você proporcionou para nós, pela sua vida, pela sua dedicação e trabalhadora, como exemplo, sabe? Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito todos nós. Eu gostaria de te pedir, se for possível, se você desejar fazer a nossa prece final, e aí nós encerramos. Você pode fechar o seu... Pois eu, tu acredita que eu não sei? É stop share, né? É, Ah, pelo amor de Deus, eu não sabia onde apertar e eu pensava assim, eu vou apertar e vou estragar tudo. tá ótimo, perfeito. Agora nós podemos fazer a nossa prece, e aí a gente... Ai, que bom. Eu ficava olhando e não achava. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nós queremos te pedir o amparo, a proteção, a presença amiga através dos benfeitores que nos têm a paciência permanente de nos ajudar. Abençoa, Jesus, esse planeta, aonde todos nós, cada um, tenhamos o mesmo ideal, o mesmo amor de Cipriana em todos os nossos dias e nas nossas orações. Jesus amigo, entre em cada um, nos seus corações, nos seus lares, ajudando-nos a retirar o que é improdutivo e deixando essa meta superior, maior em cada coração, em cada mente, em cada lar, para que nós possamos nos comportarmos melhores, porque ainda não somos o que nós queremos ser, mas para que isso aconteça, Jesus esteja conosco. E que eu possa ser muito íntimo de mim e do Senhor, o suficiente para enxergar as minhas falhas e não enxergar as falhas do outro. Então, Jesus esteja conosco em cada momento da nossa vida, nesse planeta, nesse momento tão delicado, tão difícil que nós estamos passando, mas que sabemos que é para acelerar a nossa evolução. Então, Jesus nos dê todos os instrumentos para que possamos passar por essa tormenta e desenvolvermos o amor, a paz, a harmonia, ainda que seja muito difícil ainda, mas muito mais fácil se tu estiveres conosco. Habita os nossos corações, mentes e os nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Que lindo, Muito minha irmã. obrigada. Muito obrigado você, muito lindo, muito maravilhoso. Olha, eu acrescentaria de forma assim, só para lembrar que quando nós fazemos ou propomos um estudo tão profundo e tão sistemático quanto esse, nós encontramos acesso a benfeitores espirituais que estão
prontos para nos orientar e nos ensinar, que não resta dúvida alguma quando nós propomos a aprender, a compreender, a entender, a penetrar nesses ensinamentos tão profundos, onde os benfeitores nos ensinam uma leitura da vida de uma forma tão simples. Eles estão conosco, não resta dúvida. E Deus te abençoe seu lar, suas netinhas, seus filhos, seu esposo, seu trabalho. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado mesmo. Uma alegria te Obrigada, receber. Paulo. Foi muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade do estudo e da confraternização aí com esses amigos. Ótimo. Creia. Grande abraço a todos, tá?